Beleza. Então, ó, eu comecei a gravar, tá? Vamos ver quem mais vai entrar aqui na aula. Mas depois eu vou disponibilizar esse vídeo para que o pessoal possa assistir. Seu Cláudio tá ouvindo a gente? Acho que o Wesley tá entrando aqui agora também. Isso, a Gabi tá entrando aqui agora também. Beleza. Então, pessoal, vamos fazer assim, né? Esse vídeo eu tô gravando, tá? Depois eu vou mandar para o pessoal assistir o vídeo, tal, né? Mas aí, o que eu fiz na primeira parte, que eu não gravei. Na primeira parte eu falei sobre o exercício... Passa lá no rapaz, manda ele regular essa marcha lenta da moto. Oi? Entendeu? Oi? Oi? Não, eu tô falando com o meu menino aqui. Ah, beleza. Então, pessoal... Então, vamos em frente. Vamos lá, ó. No primeiro vídeo anterior a esse, eu não gravei. No primeiro vídeo eu falei do exercício de ruído que eu quero que vocês façam. Tá? Eu já resolvi esse exercício, mas vou mandar para vocês só amanhã. Eu quero que vocês exercitem, vocês precisam saber. No vídeo anterior a esse, eu falei também sobre o exercício 2. O exercício 2 eu não vou pedir agora. O exercício 2 eu vou pedir para o final de semana. Amanhã eu vou pedir ele para que vocês façam quinta, sexta, não tem aula, né? Quinta, sexta, tal, e me mande até domingo. Ou seja, essa semana, se vocês pegarem aquela avaliação que eu mandei, eu acho que tem 6 ou 7 perguntas lá, uma coisa assim. Essa semana nós vamos fazer os exercícios 1 e 2. 1 e 2, tá? Beleza, não vamos falar mais de exercício. A ideia seria a gente continuar nesses slides. Ontem a gente estava abordando a respeito dessas classificações de risco, né? Então, deixa eu só fazer um resumo para vocês do que nós falamos ontem. Ontem, nós falamos assim, que para fins de PGR, lembra disso? A partir de março do ano que vem, não vai ser mais PPRA. Só que nesse momento, a gente está no meio da balança. Nesse momento agora, se eu tiver que fazer algum documento para alguma empresa, ainda eu tenho que fazer PPRA. O PPRA ele é válido, ele vai ser válido, né? Até março do ano que vem. Tá? A partir de março do ano que vem é PGR. Só que na NR1, quando a gente fala, né, de como elaborar o PGR, os riscos eles vão precisar ser caracterizados de acordo com uma estratégia definida por nós, né? Nós que vamos ter uma estratégia de como classificar esse risco. No PGR, o que nós falamos ontem? Além dos riscos físico, químico e biológico, também entra riscos ergonômicos e de acidente, né? E aí nós vamos ter que criar uma estratégia de como classificar esses riscos, né? Inclusive tratá-los dentro de uma ordem prioritária, né? O ruído. A partir de que momento que o ruído para nós se mostra aceitável, inaceitável, aceitável com restrição, né? Ontem eu citei de uma ISO, deixa eu ver quem me mandou alguma mensagem aqui. Deixa eu ver se é algum aluno aqui, cadê? Ah, a Maraísa me mandou o link. Beleza, Maraísa tá aqui? Tá, beleza. Beleza, Maraísa, depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Obrigado, tá? Mas pode deixar que eu vou dar uma olhadinha assim, tá? Ontem eu falei da ISO 31000. A ISO 31000, né, que fala de avaliação de risco, ela não te engessa como classificar os riscos. Ela te dá algumas diretrizes, né, mas ela deixa aberta para que cada empresa adote um modelo de como avaliar o risco. Esse slide que eu estou mostrando para vocês, cadê o slide? Aqui, ó. Esse slide que eu estou falando, eu falei ontem de um procedimento que a gente adotava na Dreyfus, onde a gente tinha todos os critérios para cada agente de risco, né? Por exemplo, altura. Qual a severidade da altura? Ruído. Ó, eu já estou fazendo uma salada, tá? Eu estou pegando agentes dos riscos de higiene ocupacional, estou pegando o ruído. Estou pegando o ruído, que é um dos riscos que são abordados no PPRA. Eu estou pegando também trabalho em altura. Hoje, trabalho em altura não tem que entrar em PPRA, vocês concordam disso, né? PPRA, riscos ergonômicos e riscos de acidente não entra. Só que no PGR vai entrar. Tá? E além de tudo, tem que classificar. O ruído, qual a classificação dele?
É lógico, lembrando que eu vou definir um critério que eu entender ser melhor. Ah, para mim, até 80 decibéis é aceitável. Tudo bem. Acima de 80 até 85 é aceitável com restrição. Tudo bem. Acima de 85, eu posso criar uma outra terminologia. Por exemplo, inaceitável. Ok, só que você tem que lembrar o seguinte, quando você coloca inaceitável, né, qual é a tratativa a partir daí? Você não vai permitir que ninguém se exponha acima de 85? Não tem como amarrar assim. Então, nós vamos ter que ter esses critérios muito bem definidos. Tá? Por exemplo, vamos de repente reclassificar. Até 80, irrelevante. De 80 a 85, aceitável. De 85 para cima, aceitável com restrição. Sabendo que para cada classificação, eu devo ter, lógico, uma legenda que vai me dizer como trabalhar com esse valor, com essa classificação. Eu me deparo lá com um ruído de 88. Eu, internamente, classifiquei como aceitável com restrição. O que isso quer dizer? Né? Quais são as restrições que vão ser impostas? Né? A restrição, eu entendo, que deve ser uma única. É lógico, né? Tudo que nós vamos estar fazendo tem que culminar, tem que resultar nesse único denominador. Qual é o único denominador? Com que o meu ambiente, o meu processo, né, se mantenha abaixo do limite de tolerância. Eu não posso ter uma atividade insalubre. Falando do ruído, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ruído, de qualquer forma, ele tem que ser mantido abaixo de 85. Ah, Everton, mas eu não tenho medidas de ordem de engenharia, medidas de ordem administrativas, eu não tenho, né? Medidas de ordem coletiva que faça com que o ruído fique abaixo de 85. Tudo bem, você vai partir para o EPI. Não se esqueça de que você tem lá o item 6.6.1 da NR6 para atender tudo que diz respeito a EPIs. Em relação a EPIs, né, nós devemos ter uma tratativa bem especial, a gente tem que ter um carinho com EPIs. Primeiro, por que eu optei em utilizar o EPI? Sendo que a própria NR6 fala que o EPI é a última proteção a ser adotada. Não, é que no meu caso, né, por mais que eu adotasse todas as medidas e tudo mais, tal, elas não se mostram eficazes. Ok, que estudo que você fez para que você evidencie isso? Nós vamos falar mais a respeito disso, tá? Mas ontem eu falei sobre classificação de risco, tá? É aquilo que a nova NR1 vai impor para nós a partir de março do ano que vem, quando começar a ser, né, obrigatória a elaboração do PGR, tá? Ontem, para finalizar a aula, eu falei dessa fórmula. O que é essa fórmula aqui? Ó? É R. Deixa eu ver se tem mais alguém para admitir aqui. Não. Essa fórmula R igual P sobre C, isso quer dizer o seguinte, que o meu risco, R é risco, P é perigo, C é controle. Tá? Então, o que é um risco? O risco é a consequência de exposição a um perigo. Nesse momento agora, eu entendo que é a primeira vez que vocês vão ouvir falar sobre isso. Né? Eu entendo que é a primeira vez. Mas a gente não pode confundir o que é perigo e o que é risco. Nós temos que saber interpretar. Né? Então, o risco é a consequência de exposição ao perigo. O perigo é aquela natureza que se mostra inerente à atividade. Por exemplo, assim, ó, olha que interessante, ó. Trabalhar em altura é um perigo ou é um risco? Trabalhar em altura. Perigo. Isso. Porque qual que é o risco qual que é o risco da altura? A queda. Matou, é isso. Né? Por exemplo, o ruído. O ruído é um perigo ou é um risco? Eu acho que é um risco. Será que não seria um perigo? Porque qual que é a consequência de exposição ao ruído? Você perdeu a audição. Isso. Então, a surdez temporária ou permanente, que seja lá, não sei, né, tal, a surdez, né, a perda auditiva, ela é a consequência. Né? Então, sempre quando a gente tem uma consequência, né, a gente tem um risco. O risco é ficar surdo. Então, olha que interessante. Nós vamos começar a ver planilhas, que depois eu vou mostrar, né, que isso exercita bem essa parte de interpretar o que é perigo e risco.
Ontem não deu tempo, que eu iria mostrar essa planilha aqui, ó. Essa planilha é uma planilha daquela que a gente usava, né, nos protocolos que foram implementados na Dreyfus, né, por um padrão que já existia. Isso não é exclusividade da Dreyfus, tá? Mas nessa planilha nós tínhamos lá, por exemplo, a definição das tarefas. Para cada tarefa, quais seriam os perigos, quais seriam os riscos. Para cada risco, a classificação de severidade, lembra do S, severidade? A classificação da frequência. Por que eu estou dizendo em relação à frequência? De repente, em relação àquele risco, a pessoa não se expõe diariamente, né? De repente é uma exposição ao longo da semana, é uma atividade atípica. Isso tem que entrar, né, na formulação da caracterização. Uma coisa, por exemplo, ó, uma coisa é uma pessoa se expor, né, a um risco de queda no qual todo dia ele trabalha numa condição, né, diferente do qual ele de repente faz uma atividade lá que ele sobe em algum lugar uma vez no mês, uma vez na semana. É lógico, né, ele pode morrer tanto em uma situação quanto em outra. Mas na classificação do risco, a frequência é decisiva para mim também. Sim, sim. Certo? E além de tudo, algo que não está nem na ISO, só que a ISO é aquilo que eu falei, né? A ISO 31000, ela dá essa abertura para a gente, né? Ela dá abertura, lembra que eu falei? De nós classificarmos o risco de acordo com o que a organização definir. Então, o que nós definimos lá atrás? Nós definimos que a regulamentação, o R é regulamentação. Isso também é importante na questão de definir o risco potencial. O que eu quero saber é o risco residual. Só que quando eu multiplico severidade por frequência e regulamentação, quando eu multiplico esses três fatores, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o risco potencial. A hora que eu encontro esse risco potencial, é a mesma coisa dessa fórmula aqui, ó. Eu tenho que dividir pelos controles. O que isso quer dizer? É aquilo que eu falei ontem, né? Quanto mais controles eu tenho em relação a um processo, uma operação, uma atividade, quanto mais medidas de controle, né? Quanto mais medidas de controle eu tenho, né? Lógico, assim como eu classifiquei severidade, assim como eu classifiquei frequência, assim como eu classifiquei regulamentação, eu vou classificar também o quê? As medidas de controle. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tem aqui uma atividade de risco. Tá. Você vai usar aqui para minimizar algum EPI, algum procedimento, mas o risco continua existindo. Sim. Tá certo? Sim. No caso, por exemplo, do ruído. Você tem um ambiente onde tem o ruído, acima do limite. Tá. Você me dá um EPI que atenua isso. Uhum. Eu continuo sofrendo o ruído. Sim. Tá, lembra qual que é o risco do ruído? O ruído a gente entende que seja um perigo. Qual que é o risco? Não é a perda auditiva? Sim. Lembra que nós falamos que quanto mais controles adotados eu tenho, o risco diminui? Aí, sim, o risco diminui, mas continua existindo o ruído. Continua existindo. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que diminuir o meu risco de forma a diminuir com que alguém tenha uma perda auditiva. Por exemplo, assim, ó, eu tenho o ruído, ele está lá, 90 decibéis. Se eu forneço protetor ou não, se eu faço exame ou não, não importa, está lá, 90 decibéis. Então, na verdade, você me dando o IPI, você reconhece que existe o ruído. Claro. 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 Então tá, desculpa, continua. Não, tá certo, porque não tem como fugir. Né? Se eu fiz a avaliação e ele está lá 90 decibéis, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de fornecer e vou correr o risco, olha o risco. Aí o risco aumenta de alguém perder a audição. Aí não tem jeito. Mas é isso, o raciocínio é esse. Quanto mais controle eu adoto, o risco, por exemplo, no caso do ruído, olha que legal. Eu tenho avaliação do ruído, esses ruídos estão nos meus documentos, eu tenho o meu PCA, eu tenho definido quais são os critérios dos protetores a serem fornecidos, eu tenho a homologação dos meus fornecedores em relação à credibilidade e confiabilidade dos meus protetores, o que eles atenuam, né? Atenuam abaixo
do limite. Além de fornecer, eu troco periodicamente. Tem meios que eu comprove que eles, né, o pessoal, né, está sendo fiscalizado em relação ao uso. Ou seja, tudo aquilo que as normas me impõem, eu estou fazendo. Ou seja, Everton, oi. seu Cláudio. Diga. Everton e seu Cláudio, é aquilo que eu estou dizendo. No meu caso lá, vamos voltar para o meu caso lá, seu Cláudio, que eu conversei com o senhor sábado, o Everton também acho que estava uma pontinha. Quer dizer, a empresa colocou no meu PPP lá que eu fiquei exposto ao frio 14 anos. Ela foi lá que colocou, a Davis colocou lá que me dava IPI. Quer dizer, ela me deu IPI, ela anotou lá que me deu IPI. Eu entrava na câmara fria, fazia serviço de câmara fria, e ela está constatando que eu deu. Só que parece que a justiça, por que a justiça no frio ela não considera mais, ela diz que quando a pessoa dá o IPI para a pessoa que trabalha na câmara fria, a justiça não está considerando mais que ela considera que a firma eliminou o frio da pessoa. Você entendeu? Agora, no ruído, não. Mesmo você dando o IPI, o que acontece? A justiça considera que sim, só atenuou. E não acontece a mesma coisa com o frio. Parece que a justiça não está reconhecendo o frio. Se a empresa te dá o IPI, ela não reconhece o frio. É isso mesmo, Everton? Tem um monte de pontos obscuros. Eu vou falar para você, igual o... Putz, como chama lá caramba, lá do filme do Aladdin lá, o cara o gênio da lâmpada. Eu vou falar para você igual o gênio da lâmpada. Vocês já assistiram o filme do Aladdin? A hora que alguém faz alguma pergunta e não é muito claro na pergunta, o que o gênio faz? Ele fala assim, ó, tem uma nuvem cinzenta nessa pergunta. Ou seja, né, nesse pedido, né? Ou seja, tem muitos pontos obscuros. Por exemplo, vamos pegar que eu seja o perito para o teu caso. Tá? Primeiro, se estou dizendo que eu sou o perito para o seu caso, é porque eu entendo que o teu advogado pediu perícia. Porque se o seu advogado for, né, como alguns que eu conheço, o cara vai entender do jeito que está lá, nem perícia não vai pedir. Vamos entender. Nem sabe que precisa pedir. Vamos entender. O advogado teu pediu perícia. Beleza. Eu, perito no teu caso, vou chegar na empresa, vou falar, ó, escuta, né, foi emitido um PPP para fulano de tal, assim, 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 tá vendo aqui, ó? Aqui consta que vocês forneceram EPIs. Aqui tem os CAs e tudo mais. Me faz um favor, lembrando que eu sou o representante da justiça, tá? Eu sou o indicado pelo juiz. O que eu colocar ali é o que prevalece. Tudo bem? Eu não estou me enaltecendo, não, mas estou deixando bem claro. O meu papel é ser imparcial. A hora que eu chego na empresa, eu falo, escuta assim, ó, me faz um favor. Me mostra todas as fichas assinadas pelo funcionário, contemplando os EPIs nos quais esses CAs sejam os mesmos. Porque é o seguinte, se você está dizendo que os EPIs possuem esses CAs assim, 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 me mostra as fichas, por favor. Aí eu te pergunto, você trabalhou há quanto tempo? Há 15, 20 anos atrás. Tá? Eu não quero deduzir nada. Tá? Eu não estou nem falando, não estou nem aqui. Tá? Mas você acha, beleza. Você acha que existe alguma coisa em relação a isso? Vamos supor, a empresa apresenta todas as fichas. Se ela demonstrar a gestão completa em relação aos EPIs por A mais B, e o perito entender que realmente aquilo que ela adotou em relação à gestão de EPI atenua a exposição ao frio, aí é diferente, Fernando. Aí não tem como fugir. Mas a dificuldade das empresas é atender. É simples, eu não estou falando besteira. Depois, na hora que você tiver um tempinho, pega NR6, dá uma lida no item 6.6.1, 661. A empresa, 661. A empresa, né, para concluir num laudo ou para que ela fale assim, não, o meu EPI atenua o efeito nocivo do agente. Ela tem que atender na íntegra tudo que está nesse item 661. É muito simples. Você fornece um EPI, o perito vai falar assim, ó, tem uma comprovação de que você treinou a pessoa quanto ao uso, a conservação, a higienização, a guarda e tudo mais tal. Você tem um treinamento? Deixa eu ver. Aí, a hora que a pessoa fala assim, deixa eu ver, você pode esperar, não vai te apresentar nada. E aí, é aquele negócio. Você só leva em consideração o que existe de documento. Não, mas a gente sempre forneceu. Tudo bem, mas você tem documento? Deixa eu dar uma olhadinha. Então, e aí? Deixa eu dar uma olhadinha. É aquele negócio, a empresa não tendo, o que você vai fazer? Né? A gente precisa conversar um pouquinho mais depois da parte. Né?
Então, beleza. vamos seguir nessa sequência aqui, né? Nós vamos falar mais a respeito de classificação de risco e tal. A gente já está na aula, isso aí faz parte, pô. Ó, o Wesley tá aqui ainda, a Gabi também. Ele tá quietinho, né? A gente nem sabe que eles estão aí. Se a gente falar mal deles, vai dar errado. Olha, eu tô escutando, hein? Então tá bom. Gabi. Tô escutando tudo. Você tentou fazer o exercício de ruído? Você tentou fazer o exercício? Fala a verdade. Não. Vou ser sincera, não. Eu nem tentei. Então. Eu vi, eu li. Mas eu não tentei ainda porque eu tava terminando os negócios. Tá, você vai tentar... E a minha mãe também saiu de manhã cedo. Tá, você vai tentar fazer? Ah, mas fica tranquilo que eu já tinha começado. Então tá bom. Wesley, eu tava começando. Tá, Wesley, e aí? Tô aqui. Você já fez exercício ou vai fazer ainda? Ainda não, mas vou começar. Então tá bom. É isso aí. Vamos seguir aqui então, pessoal. Ontem, né, não deu tempo, mas a gente também estava falando dos indicadores da UC4. Né? Então aqui estão os elementos de competência, né? Assim, basicamente, né? Normas, NHOs, né? Além de EPIs, relatórios, tipo de aparelhos, né? Algumas legislações que são internacionais, enfim, né? Eu peguei o elemento, ou melhor, os elementos, né? Eu peguei os elementos de competência lá do nosso plano de curso, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, eu printei a tela e mostrei aqui. Beleza? Depois também eu vou mandar essa apresentação para vocês, vocês vão ter tudo isso. Mas sobre isso aqui nós já falamos, né? Uma coisa que eu falei para vocês também, desde ontem, né, já faz um tempinho que eu venho falando, é que nesse momento agora a gente tem que saber diferenciar, né, o que é legislação trabalhista e previdenciária. Né? Então nós vamos dar uma sequência, mas eu já falei isso para vocês. Né? É lógico, né, pessoal? Assim, ó, fica até uma coisa meio que... Né, igual o Alexandre de Moraes, não, Dias Toffoli, igual o Dias Toffoli falou ontem, né, para que o presidente deixe de ser dúbio em relação às suas, né, explanações. Mas, por exemplo, eu não quero me mostrar ser dúbio, né, e falar assim, ué, mas como você fala de ruído trabalhista e ruído previdenciário, ruído não é uma coisa só? Assim como calor é uma coisa só, todos a gente é uma coisa só. Só que, né, para alguns casos... A legislação trabalhista tem uma tratativa, certo? E a legislação previdenciária tem outra tratativa. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque no fritar dos ovos, na bacia das almas, como diz o outro, né? Isso é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Tá? Então eu quero que vocês entendam. Na sequência aqui, ó, alguns documentos daqueles pelos quais a gente vai estar falando, né, PPRA, PCMSO, esses laudos que vocês já sabem, falamos de LTCAT, aí surge, né, tanto o PCA quanto o PPR. Então, nesse momento agora, nós não vamos ver esses documentos, tá? Mas nós vamos citá-los, porque é importante que a gente já saiba que existe, não é um extraterrestre, não é uma coisa de outro planeta, e também não é uma coisa lá da Arábia, né? Não é uma coisa que existe e que a gente vai ver depois. Mas, por exemplo, PCA, Programa de Conservação, ó, conservação auditiva, né? Quando que eu vou ter um PCA? Quando nas minhas avaliações de ruído, né, eu terei ações por conta de que o meu ruído ultrapassou o nível de ação, né? Eu acho que nos exercícios não tem nenhum exercício falando sobre nível de ação, mas uma coisa que vocês não podem esquecer é que o nível de ação para o ruído é acima de 50% da dose. Olha só, quanto que eu falei que a dose significa 85? Não é 1? Quando eu faço aqueles cálculos das frações, se o resultado der igual a 1, é 85. Não preciso nem calcular, eu já sei que é 85. Vamos fazer uma pegadinha. Se no cálculo das minhas frações do ruído, eu encontrar uma dose igual a 2, sem fazer cálculo, quanto dá? Errado. Está acima do que deve. Não, beleza, mas quanto dá de decibéis? 170. Não, dobra. Dobra, 85 mais 85, 170. Não, seu Cláudio. Como que eu vou somar decibéis? Eu não posso somar decibéis, lembra disso? Que são logaritmos. Ah, tá. Isso. Eu não estou falando, olha que legal, mas foi bom. Eu não estou falando de que eu estou atendendo a legislação trabalhista, e a legislação trabalhista, lembra disso?
Ela utiliza o fator de fator, não é à toa que leva esse nome, né? Fator de duplicidade. Qual que é o fator de duplicidade para atender a legislação trabalhista? Não é 5? É 5, né? Ela vai para 90, é isso? Isso, é isso aí. De 85 vai para 90. Vai para 90. É isso aí. Se eu encontrar uma dose vou dobrar, de 2 para 4, qual que é o meu ruído? Não entendi. Você encontrar um ruído de... Se eu dobrei de 2, a minha dose de 2 foi para 4, quanto que vai dar o meu ruído? Dobra o ruído. De 90 vai para quanto? Acabei falando. Não, vai 90 95. 95. Isso quer dizer o quê? Que a cada 5 decibéis eu dobro. Não é isso? Então, é simples. Se você fez uma avaliação qualquer de ruído, não deu nem 0,5, deu 0,3 alguma coisa, 0,4, não atingiu nem nível de ação. Agora, se deu 0,50 alguma coisa, 0,60 alguma coisa, né? O que tiver entre 0,5 e 1, ultrapassou o nível de ação. É isso que a 9 fala. Esse texto da 9, né, que está dizendo lá sobre nível de ação, foi mantido para a nova NR9, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Olha a importância de nós sabermos o que é nível de ação. Tá? Em resumo, é lógico, né, pessoal? Nível de ação existe para ruído, existe para calor. Existe para calor porque está dizendo na NHO 06, porque isso não está na NR9. Tá? Mas na NR9 está nível de ação para ruído e químico. Tá? Na NR6 traz nível de... na NHO 06 traz nível de ação para calor, e nas NHOs 09 e 10, né, vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços, lá também tem nível de ação. Olha que interessante. Se eu entender que nível de ação é o valor acima do qual as ações preventivas devem ser iniciadas para garantir com que o limite não seja atingido, eu não estou falando, eu vou garantir com que o limite não seja ultrapassado. Não. Eu vou trabalhar de forma mais preventiva. Eu vou trabalhar de forma que o limite nem seja atingido, muito menos ultrapassado. É a partir daí que a gente deve, né, iniciar as nossas ações. Orientações, fornecimento, fiscalização, treinamento, exames médicos, né? PCA, então, para resumir. Acima de 80 decibéis já tem que ter o PCA. E o PPR? Né? O Programa de Proteção Respiratória. Sempre quando eu tenho, olha que legal, sempre quando eu tenho a exposição a algum agente químico, que seja na forma de aerodispersóides, de névoas, né, ou de gases e vapores, tal, né? Sempre quando eu tenho a necessidade de alguém se proteger, né, para evitar inalar aquilo, eu tenho que utilizar um PPR. Eu tenho que ter o Programa de Proteção Respiratória. Só que ele é diferente um pouquinho do PCA, porque o PCA ele é só para ruído. É lógico, né? Programa de Conservação Auditiva, é só para ruído. E o PPR? Ele é para químico, só que o que eu tenho que saber de químico? Tem químico que a gente mede, tem químico que a gente não mede. Ô, Everton, sério? Sério, não estou inventando. É só ler lá o anexo 11 e o anexo 15. Nós temos que ver esses dois anexos. Porque, inclusive, tem tem agentes lá do anexo 11, né, que existem limites. Para esses agentes, nós temos que calcular e encontrar esses limites. O anexo 12 também fala de poeira. E essa poeira também é avaliada quantitativamente. Então, o anexo 11 e o anexo 12, né, são agentes químicos que a gente mede através de aparelhos. Aqueles agentes químicos que estão no anexo 13, a gente não mede. O mecânico tem exposição a solvente, porque usa lá um diesel para limpar a peça. Beleza, e aí? Como você vai medir o diesel? É só eu ver quantos litros. Para. Não tem nada a ver. Né? É diferente. Não estou falando de volume. Né? Então é só entender, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Né? Lógico, né? A gente vai se deparar com várias situações. Desde mecânico, que além de se expor... E se for um mecânico de uma empresa pequena? O cara solda, desmonta, monta, o cara trepa, o cara entra, o cara é polivalente.
Se é uma empresa de porte maior, estruturada, a gente tem uma definição de cargos. O mecânico, geralmente, ele não solda. Quem solda é soldador, tal. Tudo isso tem que ser estudado nos nossos documentos. E aí nós falamos um pouquinho ontem a respeito de alguns documentos, lembra disso? Alguns formulários, né? Tudo isso, a APR, a HO, que nós falamos ontem, tudo para que dê sustentação no nosso PPRA que vai ser feito. Né? Lembrando que a partir de março do ano que vem é PGR. Então vamos seguir aqui. Nesse momento agora, é aquilo que já disse, né? Higiene ocupacional não entra em riscos ergonômicos nem risco de acidente, vocês já sabem disso. Né? E aí, pessoal, eu trago aqui um item daquele que está, por exemplo, assim, só para vocês entenderem, né? Lá na legislação previdenciária, isso aqui que vocês estão vendo, está na legislação previdenciária. Existe uma instrução normativa, deixa eu ver se eu trago ela aqui. Se eu não me engano, ela está mais para baixo, tá? Mas eu vou falar dela assim. Existe uma instrução normativa, uma IN, né? IN é a instrução normativa, 277, desculpa, instrução normativa 77 de 2015, né? Que essa instrução normativa, ela considera o seguinte: um agente de risco, um agente nocivo, né, para fins previdenciários, quando eu falo para fins previdenciários, eu estou falando disso aqui, ó. Isso também não pode ser novidade para vocês. Quando eu falo FAI, o que é FAI? É financiamento da aposentadoria especial. Tá? São aqueles fatores, né, que a gente vai estar vendo nos nossos PPPs, né, que são mencionados através de códigos GFIP. Eu tenho que entender que merda que é essa, né? Porque eu posso dar um tiro no meu pé e um tiro com uma 12 ou um rojão, sei lá, que existe de arma por aí, né? É lógico. Quando eu menciono, né, um código 01 ou 02 ou 04, que seja lá tal, eu tenho que saber, né, a interpretar esses valores. O que é isso? Isso tem a ver com o que eu estou dizendo para a Previdência, né, que o meu funcionário ele está, sim, exposto a agentes nocivos e, por conta disso, ele deve se aposentar mais cedo. Né? Só que, para isso, não é tão fácil assim. Eu tenho que pagar algumas alíquotas complementares a mais para o governo. Né? Porque, só para vocês entenderem, ó, né, a grosso modo assim, né? E aí, pessoal, eu deixo para vocês, caso vocês tenham alguma curiosidade a mais, antes mesmo da gente entrar nesses assuntos, vocês podem entrar na internet e dar uma pesquisada. Né? Dos 5 tipos de aposentadorias que existem, nesse momento aqui nós vamos falar a aposentadoria especial, que é ela que nós vamos ver assim na veia, é um dos principais assuntos, porque assim, pessoal, vocês estão vendo que eu estou falando de legislação previdenciária faz tempo. Quando eu falo de legislação previdenciária e falo de agentes nocivos, eu quero dizer uma única coisa, eu quero dizer aposentadoria especial. Quem tem direito e quem não tem, eu tenho que interpretar a legislação. Né? Agora, sim, a questão é, né, se a empresa ela expõe o funcionário a agentes nocivos que se enquadram a esse direito, ela precisa pagar mais as alíquotas. Ontem, para quem assistiu a live lá do FAP, teve alguns momentos que a moça falou das contribuições. Né? De acordo com o risco que é dado pelo RAT, risco acidente de trabalho, toda e qualquer empresa ela já paga em cima da folha de pagamento 1, 2 ou 3%. Beleza? Toda e qualquer empresa. Agora sim, se além de tudo ela tem algum setor ou ela tem alguma atividade que alguém se expõe a algum agente nocivo que dê direito à aposentadoria especial, ela vai pagar, né, podendo ser 6% a mais, 9% a mais ou 12% a mais, em cima do grau de risco que ela já recolhe, ok? Como sendo a classificação dela, risco leve, risco médio e risco grave. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas eu tenho que entender que essa OC, ela é específica, lógico, né? A gente vem numa toada de falar de legislação trabalhista, NR15, NR9, NR6 e tudo mais e tal, e nesse momento agora junta com a legislação previdenciária. E isso que eu estou mostrando para vocês, ó, isso, né, está nessa instrução normativa, a instrução 77, que ela fala o seguinte, olha só,
para que um agente de risco possa ser neutralizado, todos esses itens aqui, ó, devem ser atendidos. Todos eles. Primeiro, a dificuldade maior nossa é justamente demonstrar que a gente procurou, pelo menos, seguir a hierarquia. Olha aqui, ó, a hierarquia estabelecida na NR9, né? Ou seja, ela já fala lá, medida de proteção coletiva, ou administrativa, organizacional e EPI. Ó, até na própria instrução normativa, o EPI está sendo colocado como em última instância. Beleza? Beleza. Nessa ordem, olha que a instrução normativa está falando, nessa ordem, né? Admitindo-se o EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda como uma forma de complementar. Não é isso? O que eu peço para que vocês tenham cuidado é assim, e é lógico, existem alguns agentes agressivos, né, que, por exemplo, a interpretação dele é muito dúbia. É muito dúbia, né? Vou falar de um agente agressivo, que é aquele que a gente começou a exercitar, que é aquele que tem basicamente 99,99999% das empresas, que é o ruído. O que acontece no caso do ruído? Olha que interessante. Até enquanto não houver um alinhamento entre o judiciário e o legislativo, o ruído hoje está uma bagunça. Olha a bagunça. Ó. Ah, falta 2 minutos para cair aqui esse outro vídeo. Assim cair, a gente volta. Né? Mas olha a bagunça que eu me refiro em relação ao ruído. Pensa comigo. Alguém se expõe ao ruído a 88, a 90 decibéis. Passou do limite, não passou? Claro, né? O limite é 85. Só que aí você fornece protetor, você tem meios para comprovar, né? Como você avaliou, você tem, né, N formas de demonstrar que tudo aquilo que compete à empresa em relação aos EPIs, ela tá fazendo. Ela está fazendo. Tudo bem? Com isso, o que a empresa vai colocar no laudo de insalubridade? De que aquela atividade não é insalubre. Claro, né? Faltava, né? Só um besta vai fazer isso. Claro, por A mais B, tá certo. E eu faço assim. Né? Se eu tenho como garantir de que realmente o meu ruído está atenuado, não é insalubre. Eu não vou pagar insalubridade. Tá certo. Só que olha que interessante. Existe uma decisão do Supremo, em 2015, né, que a esfera judiciária não é legislativa. Beleza? Por isso que é comum, né, com que a gente consiga esses êxitos nas conversões nesses períodos somente na esfera judiciária. Ou seja, se eu entrar com uma ação contra a INSS. Beleza? Mas o que acontece? Por exemplo, se eu tiver essa mesma exposição a 90 decibéis, por mais que eu não pague insalubridade, porque eu atenda todas as normas, a pessoa ela tem o direito de se aposentar mais cedo por conta do enquadramento. Qual que é o enquadramento? Acima de 85. O que isso quer dizer? Ó, para a legislação previdenciária, ela não quer saber. Se você fornece protetor, se você faz treinamento, se você faz exame médico, você pode não ter, né? Você pode não ter o pagamento adicional. Que você, uma coisa louca, né?